A Bíblia tinha razão. Eita, aleluia, glória, 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 terra! Muito bem. A irmã já gritou, né? Já gritou. Talvez ela não grite mais durante o programa. Já gritou bastante, né? Legal demais. Já gritou aqui a irmã. E vamos lá. Vamos responder ao nosso quadro A Bíblia Tinha Razão. Vamos saber quem é o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que está escrevendo para nós. Dessa vez está escrevendo de São José dos Campos, São Paulo. É o Eliel Alves. Está escrevendo de São José dos Campos, São Paulo. E ele quer saber quantas vezes o galo cantou. O quê? Não acredito. Quantas vezes o galo cantou? Meu pai do céu, né? Pastor Samuel, me responda, quantas vezes mesmo esse galo cantou? Quando Pedro negou a Jesus, quantas vezes mesmo esse galo cantou? Um livro diz que foi uma vez, outro livro diz que foi duas. O quê? Não acredito. Eita, Eliel, é uma confusão grande, né? Já tem outros que dizem que esse galo nem existiu. O quê? Não acredito. Diz que o galo nem existiu. Não sei, rapaz, eu prefiro acreditar no galo. Prefiro acreditar no galo. Tem uns aí que estão dizendo que o galo não existiu, que era outra coisa lá. Mas tudo bem, tudo legal. Vamos lá responder aqui a pergunta do Eliel. Cala a boca, risadinha. Tá no ponto aí já, produção? A Bíblia tinha razão? Então vamos lá. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Bom, meu amigo Eliel, Mateus fala apenas de um galo, né? O quê? Não acredito. Não, todos eles falam de um galo, né? Apenas de um canto, né? De um canto. Todos falam de um galo, mas aqui a questão é o canto, né? Não é dois galos, não. Na hora da comida, assim, a gente já fica pensando já em dois galos, né? Tal, dois galetos, aquela coisa toda. Mas é assim mesmo. Então, Eliel, Mateus fala apenas de um canto. Mateus 26, 34 ao 74. Marcos fala de dois. O quê? Não acredito. Mateus fala de um canto, Marcos fala de dois, e aí quem é que tá certo, né? Então trata-se de uma pequena diferença, viu, Eliel? Trata-se de uma pequena diferença que não se reverte de importância, conforme esperado. Se nós fazermos uma investigação nos originais, encontramos alguns escribas que procuravam harmonizar assim as duas narrativas, né? Pelo que alguns omitiram palavras, a frase duas vezes, né? Duas vezes, a palavra, duas vezes, fazendo Marcos harmonizar-se com Mateus. Os manuscritos que trazem essa intervenção são os de Alep, né? Os de Alep DW e algumas poucas versões latinas. Neste versículo, o canto do galo é apoiado por manuscritos posteriores e inferiores a Deteta, né? Deteta. E também a FAN 1 e a FAN 13, né? Isso, a FAN 1 e a FAN 13. Então aqui são manuscritos. A maioria dos manuscritos, ou a maioria dos latinos, da FAN 1 e FAN 13, as palavras, pela segunda vez, são genuínas. Problemas de harmonia, né? Problemas de harmonia. Então, tal como este, apesar de ser curioso, não são assim tão importantes, viu, Eliel? Não são assim tão importantes para a prática da fé cristã, mas podem ser dirimidos, né? Baseados no Evangelho de Marcos, que detalha mais os ocorridos do que Mateus. Não há dúvidas de que não há dúvida de que esse galo cantou duas vezes. O quê? Não acredito. Não há dúvidas de que o galo cantou duas vezes. Marcos foi escrito antes de Mateus e não contradiz o relato de Mateus,
apenas detalha mais um episódio. Ou seja, ele bota um canto do galo a mais que de fato teve, né? De fato teve esse canto desse galo a mais. Mateus esqueceu de um canto. Então, a razão para esse detalhamento, provavelmente, viu, Eliel, advém do fato de que, segundo os pais da igreja, a principal fonte de Marcos para o seu evangelho foi o apóstolo Pedro, personagem central desse episódio. Então Pedro pode dizer, né, quantas vezes esse galo cantou. Pedro, ele estava lá, né? Foi ele que testemunhou esse negócio. Então, ele pode dizer com detalhes quantos cantos foram, né? Isso. Então, portanto, os detalhes de Marcos, e logo cantou o galo pela segunda vez, não estão em conflito com a versão menos detalhista de Mateus. E imediatamente cantou o galo, né? Então, Marcos foi mais detalhista. Imediatamente cantou o galo, disse Mateus. Também não há contradição real entre antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E o antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Apenas questão de detalhes, né? A afirmação de Jesus a Pedro, introduzida de uma maneira solene, em verdade te digo, é muito mais específica em Marcos, indicando que com precisão quando seria cumprida esse evento, esta noite. Nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, aliás, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, né? Tu me negarás 3 vezes. Então, Eliel, o canto do galo serviu como uma indicação de tempo. Marcos 13:35 mostra que ele marcava a terceira das 4 vigílias, portanto, de meia-noite até 3 horas da manhã. O quê? Não acredito. Então, ou 2 vezes o cante o galo, né? Indica que Jesus estava se referindo à parte final daquele período. Então, a referência ao canto do galo produz ali um resultado duplo. Ele indica o caráter superficial das palavras jactanciosas de Pedro, pois dentro de algumas horas, nessa mesma noite, ele publicamente haveria de desonrar ao seu mestre. O quê? Não acredito. No entanto, este mesmo canto do galo é também um meio de levar Pedro, Eliel, ao arrependimento, pois a referência de Cristo a isso fica firmemente presente em sua memória e ele haverá de, no momento apropriado, produzir o fruto de arrependimento, né? Eita glória! Arrependimento na sua consciência, na consciência de Pedro, né? Mateus 26:74. Então, como foi que Pedro lembrou-se das palavras que havia sido dita a ele? Em Lucas 22:61, nós somos informados de que no exato momento em que o galo cantou, ou pelo menos logo em seguida o canto do galo, alguém estava olhando direto nos olhos de Pedro. E este alguém era Jesus, com o rosto cheio de hemorragias, né, de hematomas e resultado de murros que havia recebido. Parece que o mestre, depois de ter o seu julgamento concluído, estava atravessando ali o pátio em direção à sua cela, aonde em algumas horas sairia uma vez mais para encarar o sinédrio, quando Pedro ouviu o canto do galo e sentiu o olhar de Jesus sobre ele. E com os olhos cheios de dor, mas também de amor e perdão, lembrou-se do alerta profético que Jesus lhe havia dado, né? Então, devemos também, viu, Eliel? Devemos também nos lembrar de que o olhar de Jesus teria se repetido se Pedro não estivesse também
olhando para Jesus. Eita glória! Então, foi apenas uma questão de detalhes, viu, Eliel? A questão do galo. Mas ele cantou, foi 2 vezes mesmo. E no final chegamos a mais uma conclusão de quê? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão. E nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Depois de todos esses esclarecimentos, nos resta agradecer seu carinho, sua companhia, sua audiência. Pedir que você se inscreva e, se você já é inscrito, pedir que você verifique mesmo se você ainda está inscrito, porque o YouTube está tirando os inscritos. O quê? Não acredito. Tá tirando, tá boicotando tudo, entendeu? Então verifica isso, tu ainda tá inscrito. De repente já passaram a faca em ti. Aí passaram o facão em ti já, entendeu? A todos vocês, uma ótima tarde. A paz do Senhor Jesus. Vou ficando por aqui, prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com mais um bom dia, super dia. Tchauzinho, fui! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento.